Olá, graça e paz. Mais uma semana com as nossas células, mais uma semana com os nossos estudos, graças a Deus. Oro ao Senhor para que todos estejam bem, estejam aí cuidados, com saúde, em nome de Jesus. E estamos vendo, né, um assunto que é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, que é a oração. Nós vimos essas semanas anteriores sobre 3 grandes homens de Deus que aprenderam muito sobre oração nos seus relacionamentos com Deus, nos seus estudos da palavra de Deus, e cada um foi ali deixando registrado o que eles entendiam sobre a vida de oração. E hoje nós vamos ver algo em comum nesses 3 grandes homens de Deus, no que eles aprenderam, né, como se fosse uma fonte de onde os 3 beberam a respeito da oração. É lógico que, assim, os 3, né, tanto Agostinho, Lutero e Calvino, os 3, eles tiveram muita experiência com Deus e deixaram registrado isso que eles foram aprendendo no dia a dia da vida deles, ao longo dos anos, né, mas os 3 também deixaram registrado que a base com que eles aprenderam, a revelação com que eles aprenderam a respeito da oração foi o Pai Nosso. Foi a oração que Jesus deixou, né? Uma oração muito conhecida, talvez todos nós aqui sabemos ela de cor, né? Mas que traz um modelo de oração, um modelo no sentido de uma oração onde Jesus reúne ali princípios fundamentais da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã, da nossa vida conosco mesmo, com o próximo. Não é uma oração onde Jesus idealizou que nós só repetíssemos ela, né? Decoradamente, a gente repete e pronto, fiz a minha oração. Não, porque nós temos na Bíblia vários tipos de oração registrado, inclusive Jesus fez outras orações, né? Então, a oração do Pai Nosso não é uma oração para a gente decorar e repetir como nossa vida de oração, mas é uma oração que reúne princípios que precisam estar em todas as nossas orações, princípios que devem estar em toda a nossa vida cristã, na nossa prática de vida cristã. E é isso que esses homens e tantos outros homens e mulheres de Deus foram aprendendo, né, no seu dia a dia com Deus, na sua vida com Deus. Nós já tivemos vários estudos sobre o Pai Nosso, mas a gente vai vendo que é bem profundo, né? É tão profundo que parece inesgotável. A gente olha de uma outra perspectiva, poxa, algo mais está me ensinando, algo mais está me acrescentando. Então, é uma fonte onde a gente deve sempre ir e deve sempre se alimentar dela, né? Como esses homens faziam e fizeram na sua vida com Deus. Então, vamos lá. Nós vamos passar de uma maneira bem rápida, né? Pontuando algumas coisas que eles falaram a respeito de cada frase da oração do Pai Nosso. Vai ser algo rápido. Nós já fizemos um estudo um pouco mais demorado a respeito do Pai Nosso. Se você, de repente, não pegou esses estudos, você pode falar com o seu líder de célula, que ele tem todos os vídeos, ele tem todos os estudos escritos. De repente, se você quiser os estudos, pede para ele te enviar, porque aí são estudos que foram mais demorados, que foi um estudo focado no Pai Nosso. Aqui a gente vai só passar colocando o que esses 3 homens falaram a respeito do Pai Nosso, ok? Então vamos lá. O Pai Nosso, ele começa com a seguinte frase: Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. É um trecho pequenininho, né, dessa oração, não é uma petição, então a gente já começa aprendendo, né, que quando a gente pensa em oração, é claro, a gente vai pensar que a oração é um momento onde a gente pede algo a Deus. E isso é muito próprio, muito lícito, a gente vem falando disso ao longo de todos esses estudos, que a Bíblia, ela traz vários textos nos chamando para esse tipo de relacionamento com Deus, onde a gente pede sim
coisas para ele. E ele ama quando a gente pede, né? É como um pai, né? Quem tem filho aí sabe que os filhos vivem pedindo coisas para a gente. É claro que tem coisas que a gente vai dizer não, que a gente vai dizer não temos condições de dar, né? E vão ter coisas que a gente vai dar. Então, isso é próprio nosso, do ser humano, de desejar coisas, de pedir coisas, ou ter necessidade, ou precisar, né, de algo, e Deus sabe disso, e Ele diz, pede, você vai receber, né? Então, e a Bíblia também fala, Ele é um pai que nos ama e ama dar coisas boas aos seus filhos, então Deus ama dar coisas boas a nós. Então, o pedir é muito lícito, faz parte da oração. Mas aqui, Jesus, ele não começa com uma petição. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa ter uma maturidade, como a gente já viu, né, nos estudos anteriores, uma maturidade, um entendimento do que pedir. Claro, a gente vai errar, claro que vai. Vai pedir coisa que não deve? Vai. E graças a Deus nós temos um Deus sábio, que sabe o que dar e o que não dar, né? Mas se o nosso foco ele ficar só nas petições, nós vamos desenvolver em nós um sentimento de interesse. O que Deus pode me oferecer? E isso é algo tão terrível que não deve ser desenvolvido nem cultivado na nossa vida. O pedir é no sentido de relacionamento entre pai e filho, de saber que Deus, ele ama dar coisas boas, ama dar presentes. Nós, como filhos, amamos receber presentes, mas nós, como filhos, também entendemos, ele é o pai, e se ele diz não, nós vamos entender que é o melhor para nós. Agora, se o nosso relacionamento com Deus se baseia no que ele pode me oferecer, então eu vou ficar magoada, eu vou me rebelar, eu vou achar que Deus não me ama porque ele não me dá as coisas. Então eu vou desenvolver um relacionamento de filho mimado, né, mal agradecido e assim por diante. Então aqui a gente já aprende. A petição é extremamente lícita, mas eu não posso estar baseada nisso. O meu relacionamento com Deus não é o que ele pode me oferecer. O meu relacionamento com Deus é de gratidão, é de graça, sabendo que tudo que ele me dá, eu não mereço. Ele me dá porque ele me ama, né? Então, a gente começa vendo que Jesus, ele coloca essa frase que não começa com uma petição. E Calvino, ele fala, né, que é muito interessante começar chamando Deus de Pai. Tem várias vertentes aí de interpretações que nos acrescentam muito a respeito da nossa visão de Deus como Pai, mas ele chama a atenção bem interessante de algo. Ele fala assim, que quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos orando obrigatoriamente, necessariamente em nome de Jesus. Por quê? Porque ninguém poderia, de repente, chegar e chamar a Deus de Pai se não fosse pelo fato de Jesus ter vindo, de Jesus ter conquistado essa adoção de filhos na cruz para nós. Nós só podemos chamar Deus de Pai porque um dia Jesus veio e nos reconciliou de volta com Deus. Porque Jesus veio e se tornou o caminho que nos levou de volta para Deus. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos condições de chamar Deus de Pai, mesmo ele tendo sido o nosso Criador, né? Por causa do pecado, nós passamos a ser criatura feita por Deus, né? Continuamos tendo a semelhança, a humanidade, tendo a semelhança, né? A imagem de Deus, mas agora muito distorcida por causa do pecado. E distanciada por causa do pecado. O pecado trouxe separação entre nós e Deus. Então, por mais que nós tenhamos sido criados por Deus, a humanidade não pode mais chamar a Deus de Pai, por causa do pecado.
E aí, então, foi necessário Jesus vir, morrer e pagar o preço do pecado. Lembram lá aquele texto que diz que ele cancelou a nossa dívida que nós tínhamos por causa do pecado. E agora, através de Jesus, através do sacrifício dele, através do caminho que ele se tornou, nós podemos voltar a Deus. Esse distanciamento acabou, passamos o caminho e voltamos para Deus. E agora sim, nós, através de Jesus, podemos chamar Deus de Pai. Então, toda vez que nós oramos Pai Nosso, nós nos lembramos de Jesus, que somente por Jesus é que nós podemos chamar a Deus de Pai. Somente pelo sacrifício dele foi possível nós sermos adotados como filhos de Deus. Então, Calvino, ele chama atenção para isso. Lutero, ele também acreditava que chamar a Deus de Pai, né, era um modo de não sair falando diretamente com Deus, mas de primeiro relembrar nossa situação e perceber a nossa condição. Deixa eu pegar aqui. A nossa condição de filhos adotados ali da graça, né? De relembrar a nossa situação em Cristo antes de prosseguir em oração. Nós precisamos ter esse entendimento, segundo ali Lutero, né? Então, Calvino e Lutero, eles olhavam de uma mesma perspectiva para esse comecinho do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Por que eu posso chamar Deus de Pai? Porque Jesus, ele fez algo a meu favor. Ele morreu em meu favor. Ele me deu a condição de agora chamar a Deus de Pai. Então, nós devemos começar pedindo a Deus para que ele coloque isso no nosso coração. A certeza de que ele é nosso Pai. E essa garantia que nós temos está em Jesus. Eu posso chamar a Deus de Pai. Eu posso saber que sou filho, que sou filha de Deus. Eu tenho essa consciência e essa certeza. Quem me garante isso? Jesus. O sacrifício dele na cruz do Calvário. A segunda frase, a gente vai terminar falando só dessas duas frases. A segunda frase da oração diz assim: santificado seja o teu nome. Então, Pai Nosso que estás nos céus, o Pai poderoso, amoroso, e eu tenho essa garantia que ele é meu Pai através de Jesus, e eu continuo orando, ainda não pedindo, mas orando, santificado seja o teu nome. Na verdade, é uma petição, mas não para nós, né? E é uma petição um pouco diferente, né? No mundo que a gente vive hoje, falar de santidade, de santificação, né, é meio estranha para o mundo. É própria nossa, se a gente busca, né, conhecer a Deus, conhecer a palavra, senão nem no nosso meio acaba sendo uma palavra muito usada. Mas falar, pedir para que ele seja, né, o nome dele seja santificado, é algo interessante, porque vamos ver aqui o que eles nos falam. Lutero, ele comenta o seguinte, né, que por que assunto estamos orando quando pedimos que o nome do Pai seja santificado? Deus já não é santo, né? Então, Lutero chama atenção. Por que eu vou orar, santificado seja o teu nome, se o nome de Deus já é santo, se ele já é santo? Por que eu vou pedir, né, para que o nome dele seja santificado? E aí, então, ele traz a revelação que Deus trouxe ao coração dele, e ele vivia isso na sua oração. Ele responde que, claro, Deus é santo, né? Mas ele nos chama atenção para o fato de que todos os cristãos carregam o nome de Deus, né? Todos que se dizem cristãos. Se eu digo para alguém, eu sou cristã, o que a pessoa vai entender, ou o que eu estou querendo comunicar, né? Que eu carrego o nome de Deus, que eu creio em Deus, que a minha vida é uma vida segundo a vontade de Deus. É claro que
com imperfeições, porque eu erro, porque eu ainda peco, não porque eu quero, mas porque existe uma natureza de pecado que me impulsiona em algum momento, né? Que eu vou errar e como o apóstolo Paulo fala, né? Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Essa luta nossa vai acontecer até o dia onde nós formos completamente livres dessa natureza de pecado. Até lá, quando nós falamos eu sou um cristão, o que nós estamos comunicando? Que eu luto contra o pecado, que eu tenho o Espírito Santo, que tem me fortalecido, que tem me transformado dia a dia. A gente fala igual o apóstolo Paulo, eu não cheguei ainda, eu não julgo ter alcançado o meu alvo, mas eu prossigo para ele. E a promessa de Deus é, se eu cair, ele me levanta. Então, quando eu comunico que eu sou cristã, que somos cristãos, nós estamos dizendo isso, que a nossa vida, ela está sendo dia a dia moldada para ser semelhante à vontade de Deus, de que eu carrego o nome de Deus. E como portadores desse nome, nós representamos um Deus santo e bom, de modo que nós oramos para que o Senhor nos impeça de desonrar o nome pelo qual somos chamados. Primeira coisa, importantíssima. Eu oro, santificado seja o teu nome, não porque o Senhor não seja santo, pelo contrário, o Senhor é santo. Mas eu estou aqui na terra e estou dizendo para as pessoas que eu carrego o teu nome. Então me ajude a não desonrar o teu nome. Toda vez que eu oro, toda vez que eu olho para esse pedacinho da oração, eu adquiro o entendimento desse princípio. Que o teu nome, Senhor, seja santificado na minha vida, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, no meu dia a dia. Que eu não desonre o teu nome. Nós estamos, então, orando para que Deus nos capacite a nos tornar como Ele, bons e santos. Nós estamos orando, então, para que nós não desonremos o nome dEle e que nós, a cada dia, um pouquinho mais a cada dia, nos pareçamos com Ele. Isso é o que nós comunicamos quando dizemos eu sou um cristão. E é um chamado a uma reflexão muito séria, não é? Como é que tem sido como é que tem sido as nossas atitudes, as nossas palavras? Como as pessoas estão nos vendo? Será que elas estão nos vendo um dia mais do que o outro parecidos com Ele, bons, santos? Ou será que as pessoas estão olhando para nós e não conseguem identificar a presença dele na nossa vida? Que nós só falamos da boca para fora que somos cristãos, mas na nossa vida diária nós fazemos tudo o contrário do que significa ser um cristão. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, esses princípios, essas revelações precisam estar na nossa mente e no nosso coração. Santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é bom. Então, que eu também, a cada dia, seja capacitada, seja transformada pelo Espírito Santo a me parecer mais com o Senhor. E que nas minhas atitudes, nas minhas palavras, o teu nome santo não seja desonrado. Mas vamos seguir. Essa petição aqui diz, tem um segundo sentido para Lutero. Olha só. Então, ele trabalha todo esse significado, né, do que é pedir para que o nome de Deus seja santo, mas ele junta uma outra coisa, e Agostinho também tinha essa mesma perspectiva desse pedacinho desse texto, né, quando diz que quando nós oramos, seja santificado o seu nome, é como se nós estivéssemos orando para que o nome dele fosse glorificado entre as nações, como ele é glorificado entre nós. Então, é uma outra maneira de olhar, né? Dizendo, Senhor, o Senhor é santificado, o Senhor é glorificado na minha vida. Eu te amo, eu te honro, eu te glorifico, eu te adoro. E toda vez que eu oro sobre isso, né, nessa oração do Pai Nosso, eu estou dizendo que mais e mais pessoas
também glorifiquem o teu nome. Que mais e mais pessoas conheçam o teu amor, sejam atraídas pelo teu amor, pelo sacrifício amoroso e gracioso de Jesus na cruz do Calvário, e que elas também possam orar dessa maneira, glorificando o teu nome e sendo ali, né, vivendo uma vida segundo a tua vontade, santos e bons a cada dia. Então, é um pedido para que a fé em Deus seja difundida mundo afora, para que os cristãos honrem a Deus com a semelhança ou a santidade de Cristo em suas vidas, e para que mais e mais pessoas honrem a Deus e clamem pelo seu nome. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Esses homens aqui deixaram registrado daquilo que eles aprenderam em Deus, daquilo que eles viviam em Deus. Começando com o Pai Nosso que estás nos céus, compreendendo que nós só podemos chamar a Deus de Pai, porque um dia foi feito um sacrifício em nosso lugar, porque um dia o Filho único de Deus veio, morreu em nosso favor e nos tornou filhos de Deus. A Bíblia diz que ele deixou de ser único e passou a ser primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos nos lembrando de tudo que Jesus fez. Jesus veio à Terra como o único Filho de Deus. Lembram lá, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Mas esse único Filho, quando ele derramou o seu sangue, quando ele pagou o preço do pecado, quando ele ressuscitou, ele então se tornou primogênito, o primeiro de muitos, muitos e muitos irmãos. Então, através do sacrifício de Jesus, nós podemos chamar a Deus de Pai. E continuando essa oração, dizendo: santificado seja o teu nome. Nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é bom. Então, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a glorificarmos o teu nome nessa terra e não desonrarmos esse santo nome. E que através da nossa vida, essa vida de busca, essa vida de comunhão com o Senhor, onde o Espírito Santo vai nos transformando a cada dia, mais parecidos com o Senhor, as pessoas ao nosso redor olhem e desejem viver a vida que nós vivemos. Desejem se tornar como nós, né? O apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, olhem para a minha vida, ele podia dizer. Eu ando uma vida buscando cada dia mais me parecer com o Senhor. Então, olhem para a minha vida, porque ao olhar para a vida dele, ao olhar para a vida dos cristãos que buscam verdadeiramente a Deus, as pessoas vão identificando a diferença, vão percebendo uma vida plena, uma vida repleta de paz, uma vida repleta da presença de Deus, e isso atrai, e é isso que nós, como cristãos, devemos fazer e viver nesta terra. Nos parecendo a cada dia mais com o Senhor, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa vida em família, na nossa vida no trabalho, na escola, no nosso dia a dia. E isso glorifica o nome de Deus e atrai as pessoas. Sabe aquilo das pessoas dizerem: mas você é diferente. Diferente num sentido maravilhoso, num sentido bom, e que a gente seja mesmo. Não é? Os portadores da presença de Deus na terra, a atrair mais e mais pessoas que desejem ter uma vida com Deus como nós temos. E aí, essas pessoas também se tornarão, né, aqueles que vão viver a vida com Deus na terra, glorificando a Ele. E mais pessoas glorificando o nome de Deus. Mais e mais pessoas podendo chamá-lo de Pai. Mais e mais pessoas sendo salvas, sendo tiradas das garras do diabo e do inferno.
É isso que nós fomos chamados a realizar nessa terra. É isso que o Pai Nosso nos ensina todas as vezes que nós oramos. Graças a Deus por isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a cada dia a viver na prática o que Jesus nos ensinou nessa oração. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Um amor que fez com que o Senhor viesse até nós. Que o Senhor trouxesse a graça, a salvação sobre nós. Muito obrigada, porque através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos chamar a Ti, Senhor, de Pai. Muito obrigada. E, Senhor, que o Senhor nos capacite a cada dia a vivermos de verdade a vida que o Senhor tem para nós, a vivermos esta vida íntegra, esta vida santa, esta vida que glorifica o Teu nome aqui na terra. E que muitos e muitos e muitos desejem viver esta vida com o Senhor em nome de Jesus. É o que nós oramos, pedimos, agradecemos. Eu oro por cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha de uma maneira muito especial ministrar o coração, trazer, Senhor, força, vigor, propósito, trazer alegria. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.